manhã estarmos aqui com vocês juntos. Sempre bom, né? Estarmos reunidos aqui. Eu tenho aprendido que esse é um privilégio. Já foi falado nessa manhã, esse privilégio de estarmos aqui. Às vezes a gente não para pensar, mas tem tanta gente em tantos lugares que gostariam de estar nesse ambiente, mas não podem. E eu e você recebemos essa graça, não é? Esse presente merecido, e podemos vir aqui adorar o Senhor. Podemos levantar as nossas mãos. Que nessa manhã, queridos, o Senhor realmente nos pegue de jeito. Essa é a minha oração. Que a gente saia daqui, desculpa a expressão, arrebentados. Amém? Nesses dias que eu tenho meditado sobre o Sermão do Monte, especificamente sobre o capítulo 5, verso 6, eu tenho percebido o quão distante eu estou daquilo que nós poderíamos chamar de vida cristã. É um desafio, amados. Eu me sinto desqualificado, no sentido humano, da minha própria capacidade, da minha própria força. Eu me sinto totalmente, absolutamente desqualificado de fazer, viver, experimentar e seguir aquilo que o Sermão do Monte, aquilo que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós, compartilhou conosco. Então a gente precisa de muita graça, de muita misericórdia, de muita longanimidade, que são atributos do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Porque sozinhos, por nós mesmos, nós não conseguimos avançar em absolutamente nada. E o pastor Jonathan tem falado que quanto mais ele vai meditando, vai compartilhando sobre o Sermão do Monte, ele também tem essa impressão de que nós estamos muito aquém. Eu realmente me sinto assim. Muito aquém. Muito aquém, muito aquém, muito daquilo que nós deveríamos viver, experimentar, ser. Então eu desejo de todo o meu coração que nessa manhã o Senhor nos avassale por dentro, Ele nos arrebente, Ele nos consuma, que saiamos daqui completamente, absolutamente insatisfeitos com o padrão, com o tipo de vida, com aquilo que estamos vivendo e fazendo. Talvez você vai dizer, mas pastor, eu tenho vivido essa vida. Muitas vezes nós podemos nos comparar com aquele jovem rico que chegou para Jesus e disse: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para obter a vida eterna? O que eu devo fazer para encontrar a salvação? Eu adoro esse texto. Principalmente, se não me falha a memória, no Evangelho de Marcos, quando o texto diz que Jesus o olhou nos olhos, e há uma expressão poderosa ali que diz: Ele o amou. E ele disse para aquele moço que havia acabado de falar para ele: Senhor, mas Jesus disse para ele: siga os mandamentos. E ele foi enumerando os mandamentos. Eu vivo isso desde a minha juventude, desde a minha mocidade. Tudo isso, eu sou alguém que pratica a religião judaica, eu sou alguém que vive a cada item
cada vírgula, eu faço isso já há muito tempo. E Jesus dá uma olhada para ele, aquele olhar que penetrante, poderoso. E Jesus diz para ele, só falta uma coisa então. Vai, vende tudo o que você tem, faz uma doação aos pobres, vem e me segue. E me siga ou me segue. E a Bíblia diz que aquele moço saiu transtornado, entristecido, porque ele tinha muitos bens, muitas propriedades. Ele era um jovem que havia alcançado um nível social alto. Mas ele não podia abrir mão de tudo aquilo que ele havia conquistado. E ele saiu entristecido. E ele não pôde aceitar poucas pessoas Jesus chamou para segui-lo. Ele diz de uma maneira geral que todos deveríamos segui-lo. Mas poucos, Jesus disse, vem comigo. E esse jovem recebeu esse convite, mas ele não pôde aceitar. Porque o coração dele estava muito distante. Sabe, amados, talvez eu, você, a igreja, nesses últimos dias, esteja vivendo como o jovem rico. Um senso de religiosidade. Uma vida de prática religiosa. Vem para a igreja de manhã, assiste o culto, vai para casa feliz, glória a Deus, está tudo bem. Fiz a minha atividade, o meu dever da semana. Mas a gente também não é capaz de ouvir a voz do Senhor que ecoa dizendo, uma coisa te falta. E eu temo que nós estamos vivendo nesse tempo, seguindo práticas, fazendo coisas, mas o nosso coração não é um coração que tem fome e sede de justiça. Eu quero pedir para você prestar atenção, depois ver o vídeo. Eu não consegui fazer um esboço. Então eu sei que depois você vai compartilhar na célula, você vai me perdoar, você vai tentar aí fazer. Eu escrevi um monte de coisa aqui, mas eu não consigo ficar preso no papel. Eu cheguei aqui falando, Senhor, o que eu vou dizer a respeito desse tema tão amplo, tão profundo, tão poderoso, no sentido de nos levar para diante de Deus, como cantamos essa canção agora, se eu me humilhar diante do teu altar. Sabe, queridos, eu olho para vocês, eu vejo homens e mulheres que desejam Deus. É lógico que eu não estou dizendo que você é alguém que está aqui, que é um religioso. Não! Entenda-me, por favor, eu estou dizendo que eu entendo que você é alguém que ama Deus, porque senão você não estaria aqui. Você não deixaria o seu afazer, você não abandonaria sua casa para estar aqui. Então você tem algo, um desejo de busca de Deus. Mas a grande verdade, se você for sincero com você mesmo, você vai dizer a mesma coisa que eu tenho pensado em relação a mim. Eu estou muito longe do verdadeiro evangelho que Jesus ensinou e que os discípulos vivenciaram e experimentaram. Paulo estava lá na prisão, injustamente, porque ele pregava o evangelho, porque ele falava do reino, e isso fazia com que os demônios e o inferno fervesse, e ele não se calava e não podiam calá-lo.
E quantas vezes a gente lê nas cartas paulinas, no Novo Testamento, que Paulo foi injustiçado, que Pedro foi injustiçado, toda hora numa prisão, numa masmorra fria, úmida, fedida, sofrendo, angustiado, solitário, mas estava ali louvando a Deus. Sabe por quê? Porque Paulo tinha fome e sede de justiça. E muitas vezes, quando eu falo isso, eu estou falando de mim. Muitas vezes nós vivemos uma vida tão confortável, irmãos. Se você me pedir um dinheiro emprestado, eu não tenho para te dar, para te emprestar. Mas não me falta nada. Eu estou suprido. Eu tenho um teto para viver, eu tenho uma casa, eu tenho um carro. A minha família está suprida. Nós vivemos numa comodidade, numa tranquilidade. E eu não sei se isso é bom, se é ruim. Mas o fato é que a gente quer viver ao nosso bel prazer, tudo tranquilo, tudo funcionando. Não há problema nenhum ter o melhor carro, a melhor casa, se Deus tem te abençoado, amém. Nós nos alegramos com a sua fartura, mas isso também nos leva a tanto entretenimento, tantas coisas para fazer, isso também nos leva a nos afastarmos de viver a vida cristã verdadeira. Agora, por conta de tantas atividades, tantas coisas, a gente não lê a Bíblia, a gente não para orar, a gente não faz um jejum, a gente não pode vir 2 vezes na igreja na semana porque já veio uma. Nós não podemos ter 2 cultos porque é muita coisa. O jovem rico era aquele moço que fazia tudo o que nós fazemos, talvez até melhor do que nós fazemos, mas o seu coração não era um coração quebrantado. Não havia verdadeiramente uma fome e sede de justiça, ao ponto dele querer abrir mão, declinar de tudo aquilo que ele possuía, de tudo aquilo que ele havia alcançado. Às vezes a gente não tem nada, amados, mas o pouquinho que a gente tem, o pouquinho que a gente tem já nos deixa orgulhosos, já nos deixa satisfeitos, já nos impede de avançar. João, ou melhor, Mateus, capítulo 5, eu acho que você já abriu ali, verso 6. Nós temos falado nesses dias, pastor Jonathan tem falado nesses dias a respeito das bem-aventuranças. Ele já falou de 4 delas. Semana passada ele inverteu uma por conta que eu iria pregar essa da sede da justiça, sede e fome de justiça. E é muito interessante que você vai analisando aquilo que Jesus ministrou, e não é algo deslocado. As bem-aventuranças, elas não são algo desconectas. Também não é algo que você fala, eu vou nessa semana viver a mansidão. Na outra eu vou ser pobre de espírito, não. As bem-aventuranças é um estado. Há uma conexão entre uma e outra. Talvez eu esteja falando besteira, mas eu penso que é como o temperamento de cada pessoa. Você não é só sanguíneo.
Você não é só fleumático. Dentro da classificação dos 4 temperamentos, você tem um que um pouco mais, um pouco menos. E eu penso que o Sermão do Monte, ele funciona mais ou menos dessa maneira. Eu preciso ter todos esses aspectos. Eu preciso andar em mansidão, eu preciso que a mansidão esteja na minha vida, eu preciso ser um pobre de espírito, eu preciso ter sede e fome de justiça. Isso não é uma coisa que alguém coloca, baixa faz um download e simplesmente pronto. Não, é algo que é construído. E o Espírito Santo é que vai fazendo isso. Bem-aventurados os que têm sede, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Eu vou tentar compartilhar com você aquilo que está no meu coração por partes. Bem-aventurados. A bem-aventurança, as bens-aventuranças. Quer dizer feliz. Felizes aqueles que são mansos, que são misericordiosos, que têm sede e fome de justiça. Se não me falha a memória, a palavra grega é makarios. É um estado de felicidade. Não é que eu estou feliz agora. Não é que eu estou feliz como se eu tivesse ganhado um presente, alguma coisa que eu gostaria aconteceu e naquele momento. Não, é algo que perdura. Se eu perguntar se você gostaria de ser feliz, se você persegue a felicidade, você diria: quem quer ser feliz? Levanta a mão, deixa eu ver se você quer ser feliz. E aí todos nós queremos ser felizes, amados. Se você não quer ser feliz, há algum problema. Você está vivendo alguma coisa que precisa de um tratamento, mas todos nós desejamos, queremos ser felizes. E as bem-aventuranças é justamente isso. É o que Jesus está dizendo: você se tornará um homem feliz, uma mulher feliz, se você vivenciar, se você experimentar, aquilo que Jesus está ensinando. A felicidade aqui não é a felicidade humana. Ainda que eu digo sempre que o Senhor faz mimos. O Senhor nos mima muitas vezes. Ele nos dá alguma coisa, Ele abre uma porta. Ele proporciona algo que você gostaria, mesmo quando você não pede. É o mimo. Mas a felicidade que Jesus está ensinando, compartilhando, essa felicidade das bem-aventuranças, é uma felicidade segundo Deus, segundo o reino. Não é uma felicidade que eu construo porque eu comprei um carro bonito. Não é uma felicidade porque a minha carreira está decolando. Não é uma felicidade porque eu entrei no curso que eu gostaria. Não é porque eu encontrei um noivo, uma noiva. Não é porque eu ganhei uma herança, não. A felicidade das bem-aventuranças são segundo Deus. É algo que vem de Deus, é algo que vem dos céus, é algo que é inserido no reino. Então a gente quer ser feliz. A gente às vezes, agora não acontece e aqui também não acontece, mas a gente casava antigamente, Walter, para ser feliz. Você perguntava para alguém por que ele queria casar, ele falou: eu quero ser feliz.
Você entende a implicação? Ele não casava porque ele queria fazer a sua noiva feliz. Mas ele casava porque ele queria ser feliz. Ela queria ser feliz. E a gente é assim, amados. Não se engane. A gente quer ser feliz no reino. A gente quer receber todas as dádivas, todas as bênçãos. Nós queremos receber tudo que Deus tem para mim. Tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito meu. Então a gente quer ser feliz. Mas a felicidade que nós estamos compartilhando, tentando compartilhar, é uma felicidade segundo Deus. Uma felicidade que não se acaba, que não se macula. Uma felicidade que não pode ser tirada daqueles, ou daquele e daquela que buscam as coisas de Deus. Por isso, felizes são os que têm, no nosso caso, hoje, nesse tópico, felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não é a justiça, então eu vou sair daqui hoje, pastor, e alguém que está me injustiçando vai pagar. Aquela circunstância que eu estou vivendo de injustiça vai acontecer alguma coisa. Não é a injustiça ainda que contemple. A justiça que será saciada não é a justiça individual que você está sofrendo lá no trabalho, lá na escola, lá na universidade, lá no seu negócio, lá com o seu sócio, lá na sua casa, lá no meio da sua parentela. Porque, amados, a gente está tão humano, tão humanizado, que a gente não tem mais sensibilidade de deixar Deus cuidar. O que Jesus disse? Se te chamar para andar 1 milha, anda 2. Se alguém te bater numa parte do rosto, dê a outra. Não é literal. É só para dizer que mantenha calma. Fique tranquilo. Não busque a sua vingança pessoal. Deixa Deus fazer a justiça. Deixa Deus ser o seu justificador. Mas a gente tem sede e fome de justiça, de que as nossas necessidades, dificuldades, problemas, adversidades sejam resolvidos. Mas a fome de justiça, fome e sede de justiça que nós estamos tratando nesse texto, não é esta. A fome e sede de justiça não é a natural, a humana. Tem um livro que eu não consegui, essa semana, realmente nos últimos dias, a gente tem estado bastante atarefados. E aquele tempinho que sobra, você quer sentar no sofá, você quer dar uma... Mas há um livro que eu li alguns anos atrás, alguns vão se lembrar, chama Caçadores de Deus. Eu tinha um planejamento de fazer a leitura desse livro para compartilhar algumas coisas aqui. Porque para mim, de uma maneira simplificada, ter fome e sede de justiça é mais ou menos isso. É alguém que está buscando, é alguém que está à procura, é alguém que está investindo, é alguém que está ali
determinada a encontrar um pouco mais de Deus. Jesus usa aqui uma metáfora, não à toa, sede e fome. Porque eu não consigo ver uma coisa melhor para a gente entender o significado, a intensidade, o grau do que Jesus estava falando, da questão da justiça. Mas ele usa essa metáfora, fome e sede. Porque é uma coisa, e todos nós sabemos disso, é uma coisa absolutamente necessária, essencial. Se você não come, depois de um período, você entra num processo de inanição e você pode ir a óbito. Se você não bebe água. Então Jesus pega aquilo que no Oriente, naqueles dias, naquele lugar, naquela região, a água é algo muito precioso. Amados, alguém falou que 1/4 da população mundial ainda hoje passa fome. Olha lá, Walter deu a estatística em números, 7,2 bilhões. A gente aqui não tem essa. No sul, a irmã falando esses dias atrás, lá do Pará. Eu nunca passei fome. Mas os relatos que a gente vê é que quando chega no estado de passar fome, dói. Há uma dor. Passar fome dói, há uma angústia. É algo doloroso, não é algo simples. Eu estava vendo esses dias, no ano de 1993, lá no Sudão, havia uma guerra civil interna ali, e aí a ONU, todo aquele pessoal, repórteres, estavam por ali. Havia um que eu não me lembro o nome dele, um norte-americano, que viu uma cena, talvez você já tenha visto essa cena, uma criança absolutamente desnutrida e a menos de 5 metros um urubu. Aquele sujeito tirou uma foto, fez as suas fotografias, e diz o relato que ele foi lá, tentou expulsar o urubu, e o urubu voltou, e ele saiu e foi embora. Vendeu aquela imagem para um jornal americano, não me lembro mais o nome também, e ainda por cima ganhou um prêmio pela fotografia. Mas por conta disso, pela divulgação, milhares de pessoas, centenas de pessoas começaram a perguntar o que houve, o que aconteceu com aquela criança. O repórter não sabia dizer. Pode falar, Val. (4.2) Joia. Mas isso é só para a gente saber a intensidade. Amados, pega o que eu estou falando. Eu estou falando dessa questão da fome só para você entender a intensidade do que Jesus estava dizendo, da questão da justiça. E aí diz os relatos que o jornal começou a receber inúmeras cobranças, questionamentos. E aí ele foi tentar descobrir o que aconteceu. E parece-me que descobriu que a criança ainda estava viva, que o urubu foi espantado. Mas o grande questionamento das pessoas, daquele repórter que estava ali, que tirou a foto,
era porque você não pegou aquela criança no colo, porque você não fez alguma coisa por ela. Enxurradas de questionamentos eram enviados ao jornal. E um outro jornal, escrevendo sobre aquele mesmo assunto, diz, eu não me lembro mais as palavras, mas é mais ou menos assim, que também aquele sujeito, o repórter, também era de certa maneira um abutre. Porque o urubu estava ali esperando aquela criança vir a óbito para poder se alimentar, mas o repórter que estava ali também não fez nada por ela. Apenas tirou uma fotografia, também pensando no seu bel prazer, na sua fama, na sua conquista, no seu bem-estar. E deixou a criança ali. O argumento depois é que era tempos de guerra, não podia ter feito nada. Mas mais tarde, esse repórter falando com os amigos, ele disse, eu não consigo tirar essa cena da minha cabeça. Eu podia ter pego essa criança no colo, feito alguma coisa. E o final da história é que esse repórter acabou se suicidando porque não aguentou. Amados, a fome é uma coisa séria. A gente tem relato nas escrituras de duas mulheres que uma comeu o filho e depois quando terminou ia. A gente tem relatos na Bíblia que fala como o ser humano se comporta diante dessa fome. Então Jesus estava usando uma metáfora que às vezes a gente não entende porque a gente não vive isso. Ele estava dizendo algo muito forte, eu espero que você esteja compreendendo. O que é que ele está dizendo com bem-aventurado, feliz é aquele ou aquela que tem uma fome que dói, que angustia, que tem o desejo de buscar essa justiça divina, celestial, do reino. Mas ele usa uma segunda palavra, fome. Fome e sede. O Oriente Médio, já nos dias de Jesus, em todo tempo, água é algo precioso. Abraão, Isaac precisou muitas vezes brigar por causa de um poço. A luta até recentemente da Síria e Israel era por causa da água que descia da Síria para Israel. Eles queriam barrar, e aí então a guerra era eminente, sempre. Aquela mulher de João capítulo 4, a samaritana que todos nós conhecemos, descia ao meio-dia na hora mais quente. Eu às vezes, no sábado, eu preciso andar ao meio-dia para fazer algumas entregas. Gente, é insuportável. Numa região igual a nossa, que não é nem comparável. Eu vou de carro. Posso pôr um boné, posso me proteger num ambiente muito diferente, mas aquela mulher, ela tinha sede, ela tinha necessidade da água. E a gente entende que, por razões pessoais, ela não queria ir de manhã. Ela não queria ir à tarde. Então ela escolheu o horário em que ninguém iria. E Jesus ofereceu uma água para ela. Essa mesma água que Jesus oferece para mim e para você hoje. Essa mesma água que Jesus oferece para você que está nos vendo, que vai nos ver. Ela disse, mas o Senhor não tem como tirar a água. Esse poço é do nosso antepassado Jacó.
A gente depende desse poço. Que água que o Senhor vai nos dar? É aquela água que, disse Jesus, flui do seu interior rios de águas vivas. Amados, você está entendendo? Você vai linkando uma coisa com outra. Aquele que tem fome e sede de justiça. Se eu e você começarmos a entender isso, se a gente começar a nos tornarmos famintos, sedentos por Jesus, pela palavra, pela oração, pela consagração, por pregar o Evangelho, meu Deus, o que vai acontecer? E nessa metáfora, então, Jesus usa essas duas palavras que tornam a vida de qualquer homem ou mulher inadequada se houver falta da comida e da bebida. Então, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quem são os homens da Bíblia que tiveram sede e fome de justiça? Eu posso pensar em alguns. Eu posso pensar em Abacuque. Eu posso pensar em Davi. Eu posso pensar no Novo Testamento em Estevão. Quando as pedras estavam chegando, quando as pedras estavam destruindo o seu crânio, quando as pedras estavam quebrando os seus braços, e ele podia dizer: Senhor, perdoa-lhes, não impute sobre eles esse pecado. Mas diz ali o texto que ele teve uma visão. Jesus estava sentado, Jesus se põe em pé para recebê-lo, porque ele tinha sede e fome de justiça, não importava o que estava acontecendo ali. Ele não estava olhando para as pedradas, para quem as atirava, mas ele estava olhando para o céu, para a pessoa de Jesus, porque ele estava com fome e sede de justiça. Quem está me entendendo? Eu não vou conseguir terminar essa mensagem, mas eu creio que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração. Eu creio que o Espírito Santo já está aí dentro de você, sabe, te confrontando, assim como Ele está fazendo comigo. Bem-aventurados são aqueles que estão ardentemente, em outras palavras, parafraseando, estão ardentemente buscando a justiça celestial. O reino. Bem-aventurados são aqueles que buscam em primeiro lugar, ainda em Mateus, o seu reino e a sua justiça. O seu reino e a sua justiça. Oh, amados, eu nem abri aqui os meus escritos, nem é rascunho. Os estudiosos, os teólogos, quando fala dessa questão da justiça, inclusive nesse texto, falam de 3 aspectos da justiça na Bíblia. Alguns falam de lei, outros falam da justiça da graça, outros falam da justiça espiritual, que é a mesma coisa.
e depois a justiça moral e a justiça social. Não há, e eu vou encerrar aqui, não há como a gente viver cada uma das bem-aventuranças se em primeiro lugar a gente não for convertido ao Senhor Jesus. Não há como viver. Não há como viver aquilo que Jesus está ensinando aqui no Sermão do Monte se nós não formos verdadeiramente convertidos ao Evangelho, à palavra, ao Senhor Jesus. Esse é um aspecto essencial. Se eu não entreguei minha vida para Jesus, eu não consigo viver isso aqui. Nós podemos construir alguns hábitos. Parte do que nós somos e fazemos é uma construção social. A maneira como eu falo, por exemplo, a maneira como eu me visto, faz parte do meio em que eu convivo, do meu entorno. E assim também a nossa maneira de falar e a nossa maneira de pensar, os nossos gostos também são influenciados pelo meio. Então, parte do que nós fazemos e vivemos, amado, é por conta disso. Aprendemos socialmente. O meu pai fazia determinada coisa, então eu vou aprendendo com ele. As pessoas do meu entorno faziam determinada coisa, falavam, então eu vou aprendendo. Então, parte de nós, humanamente falando, a gente aprende na sociedade. E tem algumas coisas que, claro, você sabe disso, a gente quando entrega a nossa vida para Jesus, e nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós precisamos desconstruir essas coisas. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, amados, nós vamos encontrar pessoas, e eu já ouvi isso centenas de vezes. Pastor, se você conhecesse fulano, Beltrana ou Ciclana, quando morrer vai direto para o céu. Eu nunca vi uma pessoa de caráter tão ilibado, uma moral fantástica. Eu acredito, eu conheço. Bondosa, generosa, bondoso, generoso, tem um coração. Então, como que essa pessoa, ou essas pessoas com esse caráter irrepreensíveis muitas vezes, com essa disposição de dar e doar, com essa misericórdia, como que a gente vai dizer que essa pessoa não vai para o céu? Mas a Bíblia afirma, amados, que a nossa melhor justiça, Isaías 64, 6, se não me falha a memória, é como trapo de imundícia. A sua melhor justiça, a minha melhor justiça, os meus melhores atos, os seus melhores atos, sem Jesus na nossa vida, é como trapo de imundícia. Não serve para nada. Eu vi alguém dizer certa vez que, para que a gente entenda bem, as mulheres têm o fluxo mensal e usam o absorvente. O trapo de imundícia é mais ou menos isso, não serve para mais nada. O leproso, quando ele tirava aquelas ataduras, porque ele precisava trocar de tempo em tempo, aquilo não servia mais para nada, precisava ser queimado. A nossa melhor justiça é trapo de imundícia. Por isso, eu só consigo ter fome e sede de justiça, sem contar os demais tópicos aqui do Sermão do Monte. Eu só consigo viver isso, experimentar isso, se eu de fato entreguei a minha vida, o meu coração para o Senhor Jesus, e o faço a cada dia, a cada circunstância. E aí
quero terminar isso aqui para eu encerrar, nessa classificação de justiça na Bíblia, lei, graça ou espiritual, moral e social. A gente não tem como não ver essa ligação. Porque a primeira justiça é a justiça da nossa salvação. Amados, Deus não joga nada debaixo do tapete. O homem pecou lá atrás. E desde então a humanidade vem caindo e decaindo. Mas o Senhor tinha uma resposta. O Senhor tinha um antídoto. E parte essencial e importante dessa justiça que nós devemos buscar é essa justiça da salvação. Havia um escrito de dívida. Eu estava devedor, saldo negativo. E se Jesus não tivesse morrido a minha morte, eu já estaria no inferno. Mas Deus traz Jesus, envia o Senhor Jesus, e Ele paga essa dívida. Ele se torna a justiça de Deus. Ele se torna o justificador da minha vida. E só agora, e só então, após eu entender essa justiça, eu ser inserido nesta morte e ressurreição do Senhor Jesus, eu entregar a minha vida, só então, após isso, eu posso começar a ter sede e fome de justiça. Eu não consigo ir mais além por conta do tempo. Mas eu espero de todo o meu coração que você tenha entendido. A salvação, amados, é gratuita. Não me custou nada. Mas os cravos transpassaram as mãos do Senhor Jesus e os seus pés. Ele morreu no meu lugar, Ele veio, Ele me justificou. Ele tomou o meu lugar, para que eu possa, para que você possa, para que nós possamos então viver, ou ser alguém que agora pode ter sede e fome de justiça. Eu vou terminar dizendo para você que, ainda que eu não falei da justiça moral, o Evangelho todo ensina que você precisa ter um caráter, que eu preciso ter um caráter imaculado, santo, irrepreensível. Ainda que a gente falhe assim, não somos perfeitos, mas a gente precisa, o que depender de nós, devemos fazê-lo. E a justiça social, que também está dentro do texto, dentro da sua amplitude, eu e você precisamos ser alguém que faça a diferença. Os estrangeiros, os necessitados, os órfãos, as viúvas. Eu não preciso bater muito nisso, ainda que eu gostaria de falar algumas coisas mais. Mas, meu amado, esse texto, ele é desafiador. Fique em pé, por favor. Ele é desafiador. Ele é constrangedor. E é assim que tem que ser. Porque você e eu precisamos, entre outras coisas. E sabe, deixa eu dizer isso para você. Depois que você encontra Jesus, Jesus te encontra, você o aceita, Ele te recebe. Quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida para Jesus, começa um tratamento para nos tornarmos humildes, mansos, misericordiosos.
conjunto, não vem por vez, não vem por parte. O Espírito Santo está trabalhando para que todos essas bem-aventuranças, todas elas de uma vez só, nos domine. E é interessante que o pastor falou sobre a misericórdia. Misericórdia é sentir a dor do coração do outro, cardia de coração, é sentir a miséria do outro. E vem depois do fome e sede de justiça que foi ministrado na semana passada, porque só quando eu tenho sede e fome das coisas de Deus, só quando eu tenho sede e fome da presença de Deus, só quando eu tenho sede e fome de ver as coisas sendo concretizadas segundo o reino de Deus, é o que o meu coração consegue ver a miséria do outro, se identificar com ele e poder ajudá-los, abençoá-las. Aleluia! Amados, eu tinha tanta coisa para dizer, mas eu espero de todo o meu coração que o Senhor, começando comigo, Ele nos arrebente no bom sentido da palavra. Ele nos vire do avesso. Porque não há outra esperança. Não há outra esperança para a igreja. O avivamento não pode se concretizar. O avivamento não virá se essas coisas não caírem no nosso coração. Ontem eu estive ministrando numa outra igreja, amados pastores, amigos nossos, e eu vi ali homens e mulheres sedentos por Deus. E eu venho para cá, eu vejo homens e mulheres sedentos por Deus. E se nós formos em outro lugar, outra região, ali há homens e mulheres sedentos por Deus. Está na hora, amados, de pagarmos o preço. E eu desejo que a sua oração seja como a minha nesta manhã. Senhor, me dá uma fome e uma sede por justiça. Senhor, move o meu coração, as minhas entranhas. Muda-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Eu não quero ser o mesmo. Eu não quero ser a mesma. Levante a sua mão. Eu quero orar com você. Aleluia! Santo é o teu nome, Senhor. Para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna, Pai? Louvado e bendito seja o teu nome, Senhor, nessa manhã. Espírito Santo, vem neste lugar, move o nosso coração. Toca no Senhor nessa manhã. Toca-nos nesta semana, Senhor. Muda-nos, Pai. Nós não queremos ficar, ó Deus, na superficialidade. Nós não queremos andar, ó Deus, inteiro em lugares rasos. Não, Pai, nós queremos mais. Aviva-nos, como diz Abacuque, Senhor. Aviva a tua obra, aviva a tua casa, aviva o teu povo, aviva essa cidade, Deus. No nome de Jesus, Pai. No nome do Senhor Jesus. Molda-nos, transforma-nos. Nós não queremos sair, Pai. Essa é uma afirmação, Pai, do nosso coração, Senhor. Nós não queremos sair daqui da mesma maneira hoje. Por favor. Não merecemos absolutamente nada, mas nós, ó Deus, levamos a nossa voz, elevamos a nossa voz, Pai, baseado no sacrifício de Cristo Jesus. Senhor, não na nossa força, não na nossa capacidade, mas naquele que está à tua direita, Pai. Para Ele, por Ele, tudo. Toca, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo. Toca, Senhor, aqueles que nos ouvirão nesses próximos dias. Senhor, manifesta o teu poder e a tua graça. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus.